Boa noite. Boa noite. Nós somos estudantes do curso de Biomedicina da Universidade 9 de Julho. Estamos no segundo semestre e hoje a gente vai apresentar para vocês um trabalho sobre vacinoterapia, que apresenta a importância da vacinação e a necessidade dela no dia a dia, desde os tempos antigos até os tempos atuais. Mas para isso a gente precisa primeiro entender o que é o sistema imunológico, que ele é o principal para fazer a defesa do nosso organismo. Bom, como a minha colega disse, ele é o principal, o sistema imunológico é o principal sistema de defesa que a gente tem aqui no nosso organismo, né? Qual que é a principal função dele? A principal função é prevenir, né, limitar e eliminar todo agente externo que entre dentro do nosso organismo. Então, tudo que for entrar no nosso organismo, o que vai acontecer? O nosso sistema imunológico vai estar fazendo várias ações que eu vou estar explicando para vocês, para poder fazer o quê? Tirar esse agente infeccioso do nosso corpo, tá? Então, nós temos alguns órgãos que estão envolvidos nesse nosso sistema imunológico. São os órgãos primários, quais são eles? São a medula óssea e o timo. Medula óssea e timo, eles são os nossos produtores de célula do nosso organismo. Então, qualquer célula que ocorra, tenha no nosso organismo, foi produzido pelo timo e pela medula óssea. Os principais órgãos secundários que a gente tem são o baço, as tonsilas, as placas de Peyer e os linfonodos. Eles são órgãos que vão estar fazendo o quê? Eles vão estar armazenando essas células, né? Para quê? Para quando ocorrer a infecção, a gente já tenha células produzidas para que a nossa resposta seja muito mais rápida, tá? Nós temos as células que compõem o nosso sistema imunológico, né? Nós temos os monócitos, que são células que a gente fala, né, que são os macrófagos. Que são esses macrófagos? São células que elas vão caçar, vão fagocitar, que seria o quê? Elas vão diminuir a ação desse agente até destruir ele por completo. Então, essas células vão fazer o quê? Elas vão caçar e vão destruir os agentes infecciosos que estão no nosso organismo. Nós temos os linfócitos, que são células também de defesa do nosso organismo. Nós temos dois tipos de linfócitos circulantes, tá? Circulante no nosso sangue nós temos os linfócitos T e nós temos os linfócitos B, que vão produzir células de memória numa resposta imunológica, tá? Nós temos os basófilos, que são células que vão estar fazendo o quê? Esses basófilos, elas são células que elas vão estar sempre em ação quando a gente tiver um processo inflamatório. Nós temos os neutrófilos também, que vão estar fazendo o quê? Eles vão estar também caçando, mas especificamente eles vão lutar contra agentes infecciosos, como bactérias e como fungos. E os eosinófilos, que eles estão geralmente também no processos, vão estar sempre presentes também em processos alérgicos, tá? Do nosso organismo. Nós temos também os anticorpos, que vão ser produzidos pelo nosso sistema imunológico, que eles vão chamar de células de memória. Essas células de memória, elas vão estar com o quê? Elas vão estar com uma parte proteica desse antígeno, e essa parte proteica vai estar dentro dela, e assim ela consegue produzir células semelhantes a ela, para que quando ocorra um novo processo imunológico, né, um novo processo infeccioso, né, ocorra um novo agente infeccioso dentro do nosso organismo, ela já reconheça e consiga fazer o quê? Trazer que esse processo seja muito mais rápido para a eliminação dele. E nós temos quem também? Temos os antígenos, né? Que são nada mais, nada menos do que esses agentes infecciosos que vão estar entrando no nosso organismo. Aqui a gente tem uma representação, né? De como seria o sistema imunológico estaria agindo, né? Aqui nós temos o antígeno. Esses daqui, pequenininho aqui, são os epítopos, né? Que são eles que vão se ligar às células, para estar tentando invadir a célula, né, e prejudicá-la. E esses daqui são os nossos anticorpos.
Esses anticorpos, eles acabam se ligando aqui a esses epítopos e fazendo o quê? Eles ligam aos epítopos, puxam ele, né, da corrente sanguínea, e aí acontece que vem os macrófagos e acabam englobando esse vírus, essa bactéria, né, o antígeno, e acabam destruindo e eliminando ele do nosso organismo. Tá? Para que essa resposta possa acontecer, nosso organismo ele trabalha de duas formas. Ele tem a resposta imuninata e a resposta específica. A resposta imuninata ela é uma resposta primária. Então, assim, quando entra o organismo no nosso corpo, nós temos células circulando. Nós temos neutrófilos, monócitos e alguns linfócitos circulando no nosso organismo. O que acontece? Quando entra esse agente, o antígeno entra no nosso organismo, essas células vão estar reconhecendo e vão estar o quê? Os monócitos vão estar caçando elas para fagocitar e eliminar ela do nosso organismo. Se essas bactérias conseguirem controlar essas bactérias, esses antígenos, nesse primeiro momento, e conseguir eliminar e manter o equilíbrio do nosso organismo, a nossa resposta imuninata foi super eficiente e o processo da resposta imunológica acaba ali. Caso essa bactéria seja um pouco mais forte e consiga viver um pouco mais de tempo no nosso organismo, o que vai acontecer? Os linfócitos que estão circulantes no nosso organismo vão estar acionando outros linfócitos, os linfócitos B, para quê? Para que ele produza células na qual seja mais específica para esse antígeno, tá? Então é o que a gente chama de resposta específica. Então o que acontece? Naquele desenho que eu mostrei para vocês, vai acontecer o quê? O linfócito B vai estar vai estar reconhecendo aquele antígeno, vai estar processando e fazendo o quê? Solicitando, né? Guardando aquela proteína do antígeno na memória e fazendo com que o nosso organismo comece a produzir células específicas para combater aquele agente. Tá? Então aí a gente já tem que é chamado de resposta específica. Então aqui vai estar acionando os anticorpos para estarem combatendo o nosso organismo. Eliminando todas as bactérias, esses anticorpos vão voltar lá para aqueles órgãos secundários onde eles ficam armazenados. E quando houver uma outra reinfecção, eles já têm ali, é só começar a produzir. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona o nosso sistema imunológico. Bom, a vacina ela iniciou em 1796, ela foi criada pelo médico cientista Edward James. Ele começou a notar que naquela época as únicas pessoas que não contraíam a doença da varíola eram as pessoas que ordenhavam vaca. As vacas naquela época tinham umas leves feridas nas tetas, como se fossem o vírus da varíola. Então, para comprovar que realmente havia as pessoas que não contraíam vírus, ele extraiu o líquido da teta da vaca e colocou em cima do machucado de menina de 8 anos. Ao decorrer do tempo, o menino teve febre alta e algumas lesões simples. Para comprovar mesmo que o menino ia ficar totalmente imune à doença, ele extraiu novamente um líquido injetado no braço do menino, só que dessa vez foi diretamente de uma pessoa que já tinha o vírus. O menino, ao decorrer do tempo, foi passando, ele notou que o menino ficou totalmente imune à doença. Com isso, o Arthur James ficou conhecido por ter criado o método da imunização. Porém, o método só foi adotado após médicos de outros estados adotarem a doença, adotarem o vírus da varíola. Bom, a vacina é o meio mais seguro de nos protegermos contra agentes infecciosos. A partir desses próprios agentes e de partículas deles que são feitas e produzidas as vacinas. A partir do momento quando o nosso corpo entra em contato com um patógeno, automaticamente ele cria uma ação para tentar frear esses agentes. Mas nem sempre eles obtêm sucesso. Então, por isso precisamos das vacinas, porque elas são o nosso meio de defesa.
A gente vai passar um vídeo para vocês. E aí a gente... Então dá para notar que quando a vacina ela entra em contato já com o nosso corpo, automaticamente cria as células de memória, que aí no caso ela vai englobar todos esses antígenos, vai fagocitar. Então no caso, se a gente entrar em contato de novo com ela, a gente já sabe como se defender. Bom, dentre todas as vacinas que existem, tem algumas que são primordiais para cada fase de nossa vida, sendo ela para crianças a BCG, poliovalente, poliomielite, meningocócica C, a tríplice bacteriana, a tríplice viral e a tetraviral. Para os adolescentes, são HPV, dupla tipo adulta, febre amarela e tríplice viral. Os adultos, hepatite B, dupla tipo adulta, febre amarela e tríplice viral. E para os idosos, a pneumocócica 23 e a influenza. Vale lembrar também, gente, que se vocês forem viajar para algum lugar diferente, vocês têm que pesquisar para saber se vocês precisam ou não tomar alguma vacina, de acordo com o local que vocês vão e a época do ano. Além do que, manter a carteirinha de vacinação em dia é super importante para vocês evitarem de contrair alguma doença. Entretanto, podem ocorrer algumas reações dessas vacinas que a gente toma. São elas: a febre, dor de cabeça, dor, vermelhidão e inchaço no local. Esses efeitos podem surgir em até 48 horas, mas em crianças podem vir rapidamente antes disso, deixando elas irritadas e chorosas. Alguns efeitos colaterais graves são como choque anafilático, coceira, bolinha na pele ou inchaço no pescoço. Se você tiver algum desses efeitos, é importantíssimo você correr direto para o pronto-socorro, porque esses são efeitos de alergia, caso você tenha de algum dos componentes da vacina. Bom, como pontos de distribuição, prioritariamente a gente tem o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que ele tem como missão organizar a política de vacinação nacional. Como intuito, ele tem controlar, eliminar e irradiar as doenças autoimunes. Como coordenação, quem coordena é o Ministério da Saúde, conjunto da Secretaria Nacional, Secretarias Estaduais e Municipais, desculpa. Como conquistas, eles irradiaram a poliomielite e a circulação do vírus autoimune da rubéola. Como perspectiva, eles têm como consolidar como uma política pública efetiva na melhoria da expectativa de vida da população brasileira. Nesse link você pode acessar colocando sua residência, o endereço da sua residência, e ele vai colocar todos os pontos de distribuição de aplicação gratuita para você se dirigir a esses postos. Outra alternativa são os postos de saúde, que em cada bairro a gente tem disponibilizado, e tem em época de campanha algumas salas específicas para aplicação gratuita. Dependendo da urgência, existem os centros diagnósticos particulares, que eles fazem a aplicação, só que cobram por cada dose, não sendo tão acessível para cada público. Bom, a longo prazo, a vacinação é benéfica pela proteção do indivíduo que mantém contato com pessoas infectadas ou diretamente com o vírus, previne diversas pandemias e garante a melhoria da saúde da sociedade. Afinal, não ocorre debilitação por doenças extremamente graves ou preocupantes para a saúde humana. Uma única dose da vacina não garante imunidade necessária para a nossa proteção. É o caso das vacinas inativas, que são fabricadas com vírus mortos. Existe a necessidade do reforço porque os vírus são geneticamente modificados. A aplicação são feitas em vários locais, dependendo da sua idade. Em crianças de menos de 2 anos, a aplicação é feita no vaso lateral da coxa, como vocês podem ver. Em crianças de mais de 2 anos,
A aplicação é feita na face externa superior do braço, que é essa parte. E em adultos também pode ser feita no glúteo, que é essa parte que é a famosa injeção no bumbum. A gente separou 2 exemplos que ilustram bem a importância da aplicação das vacinas. No caso do HPV, ele infecta células do tecidos epiteliais e mucosos e, através de mecanismos bem específicos, eles sinalizam para o crescimento dessas células. Esse crescimento irregular ele pode gerar 2 tipos de lesões. O primeiro são verrugas, que são mais grandes, e o segundo é carcinomas. Carcinomas são cânceres localizados na pele. O HPV ele infecta aproximadamente, hoje, 600 milhões de pessoas. Então, no caso do HPV, são 200 subtipos. 4 têm importância médica hoje, que são a base da vacina chamada Gardasil, os subtipos 6, 11, 16 e 18. Os subtipos 6 e 11, eles só vão gerar verrugas. Então, eles são responsáveis por 90% das verrugas genitais. No caso do 16 e 18, eles são mais perigosos e podem gerar carcinomas, e um bem específico de preocupação médica é o do colo do útero. Mais ou menos 500 mil mulheres são infectadas todos os anos, cerca de 270 mil morrem por conta desse câncer. O segundo tipo, o segundo exemplo, pode passar, é o câncer. O câncer ele é uma mutação que ocorre nas células e essas células começam a se multiplicar indefinidamente. E o corpo perde o controle sobre ele. Essa multiplicação ela pode infectar outras áreas do corpo ou se manter ali. Segundo os dados da OMS, 8,8 milhões de pessoas no mundo morrem anualmente. No caso, esses são dados de 2015, né? E além das perdas humanas, a gente tem um gasto absurdo de 1,6 trilhões de dólares. Esse foi no ano de 2010. Aqui no Brasil existe uma pesquisa feita pelo ICB que desenvolveu uma vacina contra 2 tipos de cânceres. O carcinoma, que é um câncer de pele, e o câncer renal. O câncer, as células cancerígenas, elas sofrem uma mutação genética. E essa mutação genética provoca mutações nas proteínas, nas moléculas que elas produzem. E essas moléculas elas podem ser usadas pelo sistema imune e ser identificadas por ele como um antígeno. E assim o sistema imune atacar esse tecido cancerígeno. Então, pesquisadores do ICB, que é o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, eles desenvolveram uma vacina percebendo que existem células dendríticas, que são células que elas apresentam antígenos nos linfócitos. E no ambiente tumoral, essas células elas perdem a capacidade de maturação. Então é um ambiente imunossupressor. O que ele fez? Ele retirou um pedaço, ele primeiro selecionou pacientes, ele tinha que ter o câncer tinha que ser acessível cirurgicamente, para ele coletar uma amostra, manteve o câncer congelado, técnicas criogênicas para manter as células vivas, coletou células dendríticas de pacientes, de doadores saudáveis, e através de uma técnica chamada eletrofusão, ele fundiu essas 2 células e criou uma célula híbrida e injetou nesses pacientes. E a vantagem dessa vacina é que ela é específica. O sistema imune ele vai atacar só o tecido cancerígeno. Então, essa é uma vantagem muito grande, ainda precisa desenvolver mais, não está pronta, mas é uma perspectiva que a gente tem hoje, diante desses dados aí, que 8,8 milhões, mais ou menos 1/5 das mortes no mundo. Obrigado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido absorver algumas das informações que a gente passou, tá? A gente está distribuindo para vocês alguma lembrancinha, tá? No caso, é só um pinipalinha mesmo. Vocês viram sobre vacina e receberam o pirulito depois de tomar a vacina, né? Ó, só para apresentar a Sara, a Bruna,
a Nathalie, eu sou a Nayara, a Jaque, a Laís, o João e a Leti.